Hoje eu vou te contar uma história muito interessante que se passou por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Um grupo de mulheres inventaram acidentalmente uma bebida. Ocorreu que alguns grãos que eram utilizados na cozinha para fazer os pratos do dia a dia acabaram sendo esquecidos em um canto e teriam fermentado, produzindo álcool. Elas perceberam que poderiam incrementá-lo, adicionando alguns ingredientes e voilá! Eis que surge então o pão líquido. Isso mesmo, a nossa velha e conhecida cerveja, quem diria? A fama da tal bebida espalhou-se rapidamente e logo pessoas de outros lugares começaram a chegar ao vilarejo para apreciarem o famoso líquido. Para que uma mulher cervejeira fosse reconhecida em meio à multidão, elas passaram a usar um chapéu alto e pontudo. Assim, ficava fácil para que as pessoas soubessem onde poderiam comprar o produto. Elas preparavam suas cervejas em grandes caldeirões e todas elas possuíam um ou mais gatos, pois esses caçavam os ratos que sempre comiam os grãos e especiarias usados em suas receitas. Para que a população soubesse que uma nova leva de cerveja estava pronta, elas colocavam uma vassoura do lado de fora de suas casas. Ali já se sabia que uma nova produção já estava prontinha para ser consumida. Achei a história um tanto quanto inusitada, pois quando iríamos imaginar que todos os aparatos das bruxas giravam em torno do surgimento da cerveja e que tinham sido mulheres a criar uma bebida que é tão consumida até hoje. E para comemorarmos esse mês dos divertidos festejos do Dia das Bruxas, ou Halloween, eu trouxe esse chapéu, onde eu vou te ensinar uma técnica diferente de aquarela em tecido das que eu já ensinei aqui. Acrescentei o livro para simbolizar a sabedoria e as flores que sempre nos alegram com o seu perfume e beleza. Bem, a primeira dica que eu quero te dar é muito importante, é que essa técnica que eu vou ensinar hoje, ela só dá certo nesse algodão cru engomado, aquele que a gente já compra de fábrica com goma. E também essa técnica não pode ser lavada, tá? Então a gente usa para quadrinhos, coisas que não vão ser lavadas. A caneta térmica eu usei a Frixion da Pilot, mas você pode usar da sua preferência. E outra coisa muito importante é que o risco está na descrição do vídeo. Por favor, lembre-se sempre disso. Os meus riscos estão sempre na descrição do vídeo. A aquarela, eu usei aquarela em pastilha da Winsor & Newton, mas você pode usar da sua preferência, se você quiser comprar uma mais barato para testar, para ver se gosta da técnica. Então, fica a dica. O pincel, eu usei o pincel redondo, que é próprio para aquarela, da Ceramic 311, o número 6. Ele tem as cerdas bem macias. Um tanquinho de água, que você pode usar um copo, e o godê, se você não tiver, você pode misturar também as tintas num pratinho. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar no começo é que prenda o seu tecido com fita crepe na mesa. Assim ele fica mais esticadinho, mais fácil para você poder aquarelar. Outra coisa muito importante é você ter um corte do tecido, o mesmo que você está usando, para usarmos de rascunho. Fazemos a misturinha. Assim você conhece também, é muito importante você conhecer a sua paleta de cores e fazer testes. Aqui, então, eu vou te ensinar como a gente consegue fazer o degradê. Então, a gente pega o pigmento e faz a borda, com o pincel bem carregadinho, somente do pigmento. Feito isso, eu molho meu pincel e venho espalhando o pigmento agora apenas com água. Vou tirar o excesso no tecido, no papel toalha, e venho espalhando o pigmento, tornando ele assim cada vez mais claro. Fica escuro nas extremidades e venho clareando.
É bom que você faça treinos aqui nesse tecido de rascunho antes de ir para o principal. Faça testes com todas as cores que você tem na sua paleta, misturas. Assim você pode escolher a cor que você mais goste. Tá vendo como fica um degradê bem bacana? Agora eu vou fazer com um tom mais acinzentado, meio azulado. Para ver, depois de muitos testes, eu gostei dessa mistura de ultramarine, burnt umber e burnt sienna, ou azul ultramarinho, sombra queimada e siena queimada. Então, antes de ir, eu faço novamente o teste, vejo se está bem próximo da cor escolhida, eu gostei. Se você tiver um conta-gotas, ele facilita bastante na hora de diluir agora a tinta aqui, senão você pega uma colherzinha. Deixa mais aguadinho, faz uma boa mistura antes de você ir lá pro tecido. Tá vendo aqui? Eu precisei colocar mais água. E agora eu vou te ensinar um truque bem interessante. Eu vou enxugar o meu pincel e veja que assim eu tiro todo o excesso de água. Essa técnica é muito interessante. Vou fazer outra vez aqui, vou deixar bem encharcadinho para você ver como funciona. Deixei bem molhado, seco totalmente o meu pincel e veja como ele chupa toda a água. Assim você pode fazer uma cor bem clarinha se você quiser. É assim que fazemos as cores mais claras na aquarela. Então agora nós vamos para o nosso desenho principal. Vou molhar o meu pincelzinho na misturinha. Aqui nós vamos preparar a cor depois, nós vamos fazer agora o chapéu. Então, eu vou vir com o pigmento nas bordinhas. Vai subindo, deixa bem carregadinho do pigmento. E agora eu venho com o meu pincel só com água. Eu não limpei o pincel, tá? Eu molhei na água. Olha, vou deixar o tanquinho aqui para você ver, eu só molhei. E venho espalhando a tinta. Vou acrescentar um pouquinho mais do siena queimada para deixar um pouquinho mais marrom essa mistura. Vou contornar a fivela com muito cuidado, mas veja que com esse tecido a tinta não espalha além do risco. Vou limpar agora, secar o meu pincel e enxugar, como eu te mostrei anteriormente. Vou tirando o excesso. E agora eu venho só com água, deixando mais claro, conforme vai distanciando da borda. Aqui eu vou vir um pouquinho com um pouquinho mais de pigmento para escurecer essa borda. Principalmente agora que eu acrescentei um pouquinho mais do siena queimada. Veja que já está ficando um degradê bem bacana. Vou enxugar meu pincel e de novo tirar o excesso de água. O efeito a gente vê mesmo depois que o tecido seca. Mas já dá para perceber que está ficando um degradê bacana. Então aqui eu misturei mais um pouquinho de tinta, tá? Fiz de novo a mesma mistura, deixei um pouquinho menos aguada, a que está aqui do meu lado esquerdo, para poder, porque eu achei que estava aguado demais para fazer essa pontinha aqui do chapéu. Mas as cores são as mesmas. Venho fazendo da mesma maneira, primeiro faço as bordas e vou clareando. Molho meu pincel na água e vou puxando a tinta para baixo.
Aqui o processo é o mesmo. Agora eu vou enxugar bem meu pincel e vou vir com um pouquinho só de água, porque aqui o espaço é pequenininho. E da mesma maneira faço agora do lado direito. Olha, lembrando que essa técnica, nesse tecido, ele não pode ser lavado, tá? Ele tá com goma, ele vai encolher, a pintura vai ser totalmente perdida. Então, use para fazer quadrinhos, para fazer coisas que não serão lavadas. Você pode proteger com um Scott Guard ou colocar um vidro, ou usar em lugares que você sabe que não vai lavar. Se você quer fazer aquarela em tecido que a gente possa lavar, e são outras técnicas. Agora a parte de baixo é feita com a mesma cor, no mesmo processo. Agora, para fazer os efeitos, a tinta tem que estar totalmente seca, tá? Aqui eu vou fazer a misturinha, vou te mostrar a misturinha que eu fiz do laço do chapéu. Então, eu usei o alizarim, o amarelo cádmio, um pouquinho do ocre e o siena queimada. Então, essa é a misturinha do laço, tá? Eu vou fazer o teste, fiz outros testes, mas eu gostei dessa cor, dessa mistura. Agora, para o livro, eu usei o verde seiva, o sap green, o azul ultramarinho, o ocre, e um pouquinho do azul intenso. Aí eu consegui esse tom de azul esverdeado, que eu achei bem legal. Fiz o teste, então essa é a mistura da parte do livro. Se você quiser, pode acrescentar um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de ocre, conforme o seu gosto.
É importante fazer bastante testes para você chegar na cor que você mais gosta, tá? Pus um pouquinho mais do veridiano agora, para ficar um tom mais azulado. Acrescentei esse azul veridiano. Bom, uma dica muito importante é que você só pode fazer essa parte do livro quando essa aba do chapéu estiver totalmente seca, porque senão uma cor vai invadir a outra. Então, isso é uma coisa muito importante a ser observada, tá? Outra coisa muito legal é que está vendo que a minha tinta já secou? Essa aquarela em pastilha tem essa característica. Se eu vir com água, eu hidrato a tinta e ela já está pronta para ser usada novamente. Então, não tem problema se a sua tinta secou no godê. Isso é uma das coisas que eu gosto muito na aquarela com pastilha. Uma outra dica, para você saber se a tinta já está seca suficiente para você usar. Você vem no seu paninho de teste, que você pintou no mesmo tempo que fez o teste, que você pintou o principal. Se ela está seca aqui, ela já está seca lá. Então, podemos já fazer o laço do chapéu. Dependendo da sua cidade, do clima, da época do ano, ele demora mais ou menos para secar. Lembrando de você não acelerar essa secagem com o ferro ou secador, porque senão apaga a caneta térmica. Se você quiser, você pode usar o secador no ar frio para acelerar a secagem, mas não esqueça da caneta que apaga com o calor, tá bom? Aqui a técnica é a mesma, tá? Eu fiz primeiro as bordas, venho com o pincel com água, tiro um pouquinho o excesso, para fazer aqui o nosso degradê. Vou molhar mais um pouquinho. Lembre sempre de ter a água limpinha e a água que você limpa o pincel, tá? Tirar o excesso, porque esse lugar aqui é bem pequenininho. Então, veja, eu enxuguei o excesso com o pincel seco, como eu já te ensinei. E a gente vem espalhando com bastante delicadeza, que o lugarzinho aqui é bem pequenininho. O outro lado é da mesma forma, assim também como o livro. A parte de dentro é a que nós vamos pintar da fivela e ao redor eu vou deixar sem pintura. Deixo sem pintura essa parte da fivela. Aqui, como o pincel já está, o chapéu já está seco, a gente pode reforçar as partes de sombra dele. Mas lembre-se que ele tem que estar seco já. Então, eu reforço com a mesma cor que eu pintei o chapéu, fazendo da mesma forma. Faço a linha externa, depois eu venho espalhando o pigmento com a água, com o pincel só com água. O X você não faz porque nós vamos bordar. Essa parte do livro, das folhas vão ficar em branco e essa parte aqui de cima da capa do livro, ela é um pouquinho mais clara do que a lombada. Então, o que nós vamos fazer para clarear? Colocar mais água. Dificilmente a gente usa o branco na aquarela para clarear as cores. A gente faz o pigmento mais aguadinho. Lógico que você faz o teste no tecidinho de rascunho. E depois vem fazendo essa parte aqui do livro, reforçando. As outras partes têm que estar totalmente secas, tanto a parte da aba aqui do chapéu, quanto a parte da lombada do livro. Então, veja que está bem clarinho. Venho até aqui, essa partezinha também tem aparecendo uma parte da capa do livro, e aqui do lado direito também. Então, terminada já a parte da aquarela, nós vamos fazer o bordado ao redor do chapéu com a cor 838, esse marrom bem escuro. Nós vamos fazer o ponto haste. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, ensinando só o ponto haste.
É bem interessante se você puder assistir aquele vídeo. Puxo do lado oposto, vou um pouquinho para frente, mantenho a linha sempre na mesma direção, aqui no caso eu estou mantendo para baixo, sai no último pontinho, puxo do lado oposto e assim segue. Vai um pouquinho para frente, volta no último ponto. Puxo do lado oposto e puxo para baixo novamente. E assim vai fazendo até chegar neste ponto. Aqui eu já estou aqui em cima, eu vou com a minha agulha lá para baixo. Como é bem pertinho, eu já venho direto para continuar aqui o ponto haste. Veja o caminho que eu segui, eu deixei a linha sempre para baixo, venho até aqui, como eu falei que aqui é bem pertinho, eu já vim direto aqui para baixo. Você também pode passar por baixo dos pontos, caso a distância seja longa. Aqui eu parei o ponto haste aqui, arrematei e saí aqui nesse ponto. Fiz essa curva, vim até aqui e continuei. E assim eu fiz todo o chapéu. Essa parte aqui agora do cordão que está no chapéu, esse enfeite, nós vamos fazer com essa cor 422 e nós vamos fazer o ponto cordão. O ponto cordão, ele é bem parecido com o ponto corrente. Eu venho aqui no mesmo lugar do meu ponto, vou lá para frente, a linha fica para baixo da agulha e eu faço como se fosse um ponto margarida. Se fosse o ponto corrente, nós viríamos aqui para continuar. A diferença é que eu venho aqui na base do ponto e vou lá para frente. De novo, faço o arco, venho aqui na base do ponto e vou lá para frente. Base do ponto e vamos lá para frente. E assim você segue até chegar na extremidade do chapéu. E aqui a gente arremata, prendendo esse último pontinho aqui do lado de fora do arco. Para arrematar, eu venho e passo por baixo dos pontos já feitos. Lembrando também que eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino os arremates. Tem várias dicas de arremates lá. Se você quiser assistir esse vídeo depois, é bem interessante. A outra, aqui você vai bordar passando por cima mesmo desse daqui. Desse já feito, tá? Aqui ele já está pronto. Para fazer esse contorno, eu usei também o ponto haste, e aqui no contorno da fivela também, esse laranja 920 com um fio e o mesmo ponto. Eu vou te ensinar só essa curvinha, aqui essa esquina, como você faz no caso do ponto haste. Então, você faz o último ponto e arremata. Viro meu bastidor, saio aqui na outra linha, volto no último ponto, e antes dessa linha entrar totalmente, puxo para baixo e saio aqui no meio do ponto, como a gente inicia mesmo o ponto haste. E aí, segue normalmente. Então, aqui já está feito, eu vou te ensinar o bordado aqui das folhas do livro. Lembrando que para fazer o contorno do livro, eu usei essas cores. E para fazer as folhas, eu usei de novo o 838, mesmo que usamos no chapéu. Aqui nós vamos fazer o ponto split, ou ponto partido. Então, eu faço um ponto reto, vou um pouquinho para frente e entro no meio do fio, partindo o mesmo fio, por isso que ele chama ponto partido. Na verdade, o ponto partido original, ele vem de baixo para cima, pegando no meio do fio, dessa maneira. Só que eu acho um pouquinho mais difícil, eu prefiro ir para frente e partir o fio
de cima para baixo, mas aí você vê como como fica mais fácil para você. Pega no meio do fio e ele fica assim, meio irregular, parecendo mesmo as folhas do livro. Eu achei que ficou bem bacana. Agora vamos aos bordados das folhas e dos galhos. Então, para fazer essas folhas todas, eu alternei entre esse verde, o 523, com 3 fios, tá vendo? É um verde mais clarinho, e um verde do mesmo tom mais escuro, o 524, com 3 fios também. Eu vou fazer... parece o ponto folha, só que com pontos mais largos. E eu desço mais quando eu estou no centro da folha. Vendo? Desço um pouquinho mais e faço um ponto longo. Que o ponto folha a gente faz eles menorzinhos. Então, eu faço ora do lado direito, ora do lado esquerdo, sempre partindo do meio. Vou fazendo da mesma maneira até chegar aqui na base da folha. Ajeito os pontinhos. Última vez. Venho para o centro e arremato. Então, a folhinha ficou assim. Eu usei esse número 9 da DMC, como ela é uma cor nova, eu não achei a conversão para Anchor, mas é um marrom médio. Nós vamos fazer agora, parece o ponto partido, como eu já te ensinei lá nas folhas do livro. Então, eu vou para frente, com 3 fios também, e eu volto pegando no meio dos fios. Talvez eu não pudesse chamar de ponto partido, porque o partido a gente faz com um fio só, nós aqui estamos com mais fios, né? Mas o jeito de fazer o ponto é o mesmo. Eu vou lá no meio das linhas e vou fazendo. Eu acho bem bacana esse ponto para fazer galhos. Tá vendo? Eu alternei as duas cores. Agora, para fazer o nó francês, eu usei o 640 e 4 fios. Então, o nó francês, vou dar 2 voltinhas na agulha e voltar, não no mesmo furo, mas bem próximo. E não abandono essa linha, tá vendo? Vou segurar com o meu polegar bem pertinho da agulha, até que a linha vá toda lá para baixo e o ponto fique bem certinho. Eu não vou fazer puxando a mesma linha para outro ponto, porque pode ficar uma sombra ali, dependendo da textura do seu tecido. Então, eu arremato e faço o outro ponto. A não ser que o outro nó francês esteja bem pertinho. Aí, tudo bem passar direto. Mas eu vou fazer esses 2 pontinhos aqui e vou te mostrar como que eu arrematei. Fazer mais esse, 2 voltinhas, não abandona esse fio, segura lá com o polegar até a linha ir lá para baixo, feito. Agora, aqui atrás, eu vou te mostrar como que eu arrematei. Eu pego um pouquinho do tecido, o tecido que fica embaixo do nó, então ele não vai aparecer lá em cima, e dou uma laçada. Aperto bem esse nó, deixo bem apertadinho e eu corto não muito rente do nozinho. E assim ele fica arrematadinho. Você faz os outros pontos da mesma maneira. Para as flores, eu alternei entre o ecru e esse rosa, 152, com 6 fios.
Então, nós vamos começar com um nó francês. E eu vou fazer pontos haste ao redor desse nó francês. O princípio é o mesmo, eu venho um pouquinho para frente e volto no meio do ponto. A única diferença do ponto haste que a gente já está acostumado é que aqui nós estamos num círculo. Você vai virando o bastidor, vai um pouquinho para frente e volta no último ponto. Linha sempre para baixo da agulha. E assim você vai fazendo, girando o bastidor. Você pode também fazer nessas flores o ponto aranha, que eu já ensinei em outro vídeo. Até eu deixei riscado aqui com números ímpares, né? Para você, caso você queira fazer essa flor com o ponto aranha. Não aperta muito esse ponto, tá? É legal deixar a linha um pouquinho solta, porque depois você pode ajeitar os pontinhos depois da flor pronta, ela fica com um efeito bem legal. E assim você vai até achar que está de bom tamanho essa florzinha. E para arrematar, você vai no último pontinho lá para baixo e passa por baixo dos fios, como eu já ensinei. Tá vendo? Deixa os pontinhos meio soltos e dá um efeito bem legal. Eu espero que você tenha gostado da aula. Aproveito para pedir para você se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Namastê!